Já pensou em entrar em um templo antigo e abandonado há muito tempo e despertar um gigante adormecido que agora está com raiva e quer acabar com você? Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Mundos paralelos se misturam, com resultados um tanto quanto intrigantes. O mundo real e o imaginário de fantasia se juntam nessa aventura, onde vemos o encontro de duas realidades distintas. O mundo real se choca com o universo de fantasia, que mais lembra a ambientação dos filmes do Senhor dos Anéis. Tudo isso de uma vez, eu acho. Com paisagens e seres fantásticos, e outros que despertam até mesmo medo em nós. Eu nunca usei uma espada na minha vida. Eu espero que nunca precise usar. Nessa trama, somos apresentados a Lord Redmine, um gigante de 15 metros e que governa a região com punhos de ferro. E ele será nosso principal inimigo nessa batalha. E é claro, se você quer aprender como derrotar os seres gigantes desse filme, já se inscreve no canal, pois quem é inscrito vira um mestre da derrota. As tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. O filme é centrado em um pai desesperado e que sonha meses com a sua filha, cuja busca por ela que está desaparecida há mais de 6 anos. O que o leva a uma trama para assassinar o autor de um romance de fantasia online chamado Odisseia. Ou talvez queira dizer que você se sente bem neste dia em particular. A história está repleta de paisagens deslumbrantes e medonhas, incluindo um vilão, que é um gigante de 4 braços, que domina muito bem as artes marciais milenares. Gigantes são figuras comuns em folclores e lendas, sendo caracterizadas como humanos ou mesmo humanoides de grande tamanho, que varia de cada região para cada lenda. Graças à sua grande estatura, são atribuídos a gigantes grande força e resistência. Algumas vezes são retratados como burros e ignorantes, e outras como inteligentes e até mesmo amigáveis. Um conceito simples: gigantes aparecem em lendas e histórias de todo o mundo, e até mesmo são citados em alguns trechos da Bíblia. Tipos de gigantes. Há 2 grandes grupos de gigantes: os que foram desenterrados à terra e se converteram em malvados e cruéis seres, em busca sempre da destruição, e os que permaneceram nos céus, levando uma vida organizada e dedicada ao bem. Entre os gigantes terrestres, encontramos os gigantes das colinas, criaturas de cerca de 3 metros, com pele grossa e pelos densos, o que os torna mais parecidos a um símio que a um ser humano. Os gigantes de pedra humanoides têm a pele cinzenta, o que se assemelha à superfície de uma rocha. Eu não posso ficar com isso. E com isso eles conseguem se camuflar muito bem em seu habitat. E os gigantes de fogo, os mais terríveis deste grupo. Sua pele é bem grossa, como se houvesse uma crosta de carvão, e são imunes ao fogo, e seus cabelos ardem em chamas. Entre os gigantes celestiais, encontramos os gigantes das nuvens, enormes figuras com pele branca e cabelos brancos. São excelentes estrategistas dotados de talento criativo. E os gigantes da tempestade, que contam com a habilidade de controlar o clima e a água, além de serem capazes de levitar. Baseado em um conto de Zhuang Zitao, Odisseia teve um início forte, com ação em frentes radicalmente diferentes. No mundo real, o homem de meia-idade, Guanyin, acha que finalmente encontrou os traficantes de seres humanos que sequestraram a sua filha, Danjin. Mas depois de 6 anos de busca, ele se encontra completamente destruído psicologicamente. Parece mesmo que ele está em um beco sem saída, e ele acaba então sendo preso pela polícia. Em cenas agitadas e de muita ação, Guan consegue escapar da custódia após uma luta com os policiais. Assim, um golpe de oportunidade, ele vê um carro à sua espera. Logo ele entra. Ele então é levado para a segurança por uma misteriosa Tu Ling, que trabalha para o carismático magnata da tecnologia Limu. Tu diz a Guan que ele não foi por acaso que eles se conheceram e fala para ele: "Você é nosso valioso parceiro de negócios."
Enquanto isso, em um mundo paralelo de fantasia, ao estilo medieval e impressionantemente projetado e aos moldes de Peter Jackson do Senhor dos Anéis, o jovem guerreiro Kong Wen está em uma missão para eliminar o Lord Redwine, um tirano monstruoso e divino, com milhares de assassinos com armaduras vermelhas e cavalos, junto com a horda de soldados fanaticamente fiéis a todos os seus comandos sanguinários, que lê partes de seu romance em andamento na internet. E isso justamente é a trama principal do filme, pois isso influencia as pessoas. E a central é bacana, um filme em que a história de Lu Kang, O filme é que a história de Lu Kang, sobre seu guerreiro homônimo, se infiltrou magicamente nos sonhos de Jubito no final. O resultado de tudo isso é uma oferta para que Gon não possa recusar. Alegando que sua empresa sabe o paradeiro de Tanjin, Tu promete reunir Gon com a sua filha, desde que ele mate Lu Kang, antes que ele termine o seu romance. Essas ideias se fundem a esses elementos fantásticos em um conto inicialmente envolvente, que permite fácil suspensão da descrença e carrega a promessa de revelações emocionais sobre como e por que o mundo da fantasia está afetando pessoas e eventos reais. Características de um gigante. O principal atributo de um gigante é seu tamanho, e esse é verdadeiramente variável. É possível encontrar exemplares de aproximadamente 4 metros, e esses até são os mais comuns, mas podemos ver até que existem exemplares que cada vez estão mais raros, que podem chegar até cerca de 100 metros de altura. Os gigantes terrestres possuem uma inteligência bem limitada, ainda que seja suficientemente para suas necessidades. Confiam em sua força para resolver a maioria dos seus problemas, não sendo necessária um grande QI. São seres solitários, mas se unem para caçar e saquear. As lendas contam que se alimentam de rochas e árvores, animais e pessoas, e principalmente crianças. Eles preferem o combate corpo a corpo e usam sua força para esmagar, golpear e lançar seus inimigos pelos ares. Suas armas preferidas são a clava e seus próprios braços e pernas. Mas não se engane, seu tamanho e força lhes permite lançar enormes pedras contra os seus inimigos, mesmo a uma longa distância. Dar a morte a um gigante não é uma tarefa fácil e é realmente muito complicada. Segundo as lendas, diz que a única forma de acabar com eles é cortando-lhes a cabeça fora. Mas se bem que este método é infalível, mas não é o único. Um golpe certeiro como o de Davi a Golias também pode ser muito efetivo, claro, dependendo da sua força na hora de golpeá-lo com a pedra, ainda que é muito difícil de fazê-lo. O mais eficaz é primeiramente desabilitar a grossa pele do gigante com ácido ou fogo, e então feri-lo para levar à morte. O mundo real no filme não é o mundo real em que vivemos. Este mundo tem um cenário único. Este é um mundo de pessoas capazes. Guan Yin é um profissional bancário comum, mas todo o filme é um romance e que não pode afetar o mundo real. Depois, a realidade e o enredo do romance foram sincronizados, o que foi apenas uma coincidência. Mas eu acho que não. Não se esqueça que este não é o mundo real em que estamos. Existe a magia nesse mundo. Talvez Quen não tivesse a capacidade de manipular o mundo real, mas conforme o filme avança, algumas mudanças acontecem. A primeira pessoa a acreditar que os romances podem mudar a realidade é Tu Lin. Subordinada a Li Mu, Tu Lin é interpretada por Yang Mi, que perdeu seus pais desde a infância e foi criado por Li Mu. No começo, ele confiou em Li Mu incondicionalmente. Além disso, Li Mu desmaiou deliberadamente 3 vezes na frente dela e atribuiu isso ao ferimento e desmaio do Lord Redmin. Cidade do Céu. Essa é a cidade proibida, onde vivem alguns habitantes, e isso se assemelha muito à cidade do Imperador e algumas cidades que são ditas como proibidas. Quando a gente olha para o Lord Redmi, a primeira coisa que é notada é que ele se parece muito com Yokai. Yokai também é escrito como Yokai,
e é uma classe de criatura sobrenatural, existindo uma grande variedade no vasto folclore japonês. O termo é considerado ambíguo, podendo ser traduzido como sedutor, encantador ou até mesmo calamidade. Comumente, o termo é interpretado como encantamento, o que traz uma conotação de algo sobre-humano e misterioso. Alguns são humanos com características de animais. Um yokai que tem a habilidade de se transformar, por exemplo, é chamado de Obaki ou Bakemono. Eles também podem ser chamados de Ayakashi ou Monokoke, ou Monomo. São criaturas mágicas. Um yokai geralmente tem algum tipo de poder sobrenatural ou espiritual, e assim os encontros com os humanos tendem a ser normalmente perigosos. O termo japonês yokai pode ser usado para designar todo tipo de monstro e criatura sobrenatural. Alguns são humanos com características de animais, como o Kappa, que é a criança do rio, semelhante a uma tartaruga, e o Tengu, cão do paraíso, que possui asas. Os considerados maus são chamados genericamente de Yuma, também os relacionados à natureza, geralmente na forma de mulheres. Um yokai que tem a habilidade de se... Um yokai geralmente tem algum tipo de poder sobrenatural ou espiritual. Por serem mais poderosos que os homens, também têm valores diferentes. Por isso, muitos agem com arrogância em relação aos mortais. Eles geralmente são invulneráveis a ataques humanos, mas podem ser derrotados por exterminadores qualificados, como os caçadores de yokais. Alguns yokais simplesmente evitam seres mortais e portanto não é um problema, pois eles geralmente habitam áreas isoladas longe dos humanos. Outros, no entanto, optam por viver em assentamentos humanos e desenvolvem um verdadeiro apreço pela raça. Yokai categorias. Em geral, ele pode ser dividido em 4 categorias, com base na sua natureza, para a gente tentar identificar qual seria a natureza do Lorde. O yokai é o termo amplo, e que ele pode ser usado para identificar quase qualquer ser do gênero, incluindo até mesmo criaturas da mitologia ocidental. Esse grupo é também referido como Mooncake. Por outro lado, ele também é usado em um sentido mais estrito, para se referir aos naturais, os seres terrestres do folclore tradicional. Nesse sentido, vamos compreender que os seres naturais, bem como animais, na verdade, são como que a gente pode chamar de kitsune, e muitas vezes são apresentados como tal na ficção moderna. No entanto, ao contrário dos animais normais, eles possuem poderes estranhos ou atributos mesmo bizarros e tendem a ser mais inteligentes, sendo muitos deles considerados como trapaceiros. Os Oni. Um dos aspectos mais conhecidos do folclore japonês é o Oni, que poderia ser traduzido como demônio. Eles são considerados demônios das montanhas no folclore japonês. Semelhantes aos ogros e trolls da cultura ocidental, geralmente são representados com a pele vermelha, azul, marrom ou preta, 2 chifres em sua cabeça e uma boca cheia de presas, vestidos apenas uma tanga de tigre. Muitas vezes carregam um canabo de ferro ou uma espada gigante. Os Oni são principalmente descritos como maus, mas ocasionalmente podem ser uma encarnação de uma força natural ambivalente. Eles, assim como muitos Obaki, existem uma grande variedade de criaturas que o habitam, como chamam de inferno budista. Obaki, também chamado de Bakemono ou simplesmente Baki, são criaturas que mudam de forma para outra, geralmente tornam-se mais poderosos nesse processo. Yurei. Yurei são fantasmas ou espíritos e tendem a ser semelhantes aos seus homólogos ocidentais, que vagam em busca de remissão, originalmente conhecida como o corpo que habita, em um mundo de passagem, até que o enterro. Eles normalmente surgem quando seu corpo normalmente não tem um fim devido. Eles também têm uma questão que é o Reikon. Eles se tornam um espírito protetor das futuras gerações da família, celebrado durante o festival de Obon em agosto. Porém, se as pessoas morrem de forma súbita ou violenta, como um assassinato ou suicídio, os ritos apropriados não são executados, ou ainda, influenciados por emoções poderosas como ciúme, ódio e vingança, o Reikon pode se transformar em Yurei e voltar do mundo dos mortos.
o nosso. A gente aqui conseguiu ver todos os tipos de yokais e justamente classificamos o Lord Hedman de um modo. Ele seria um Daidarabok, ou ainda Daidarabo, significa literalmente gigante. Essa criatura é um gigantesco yokai na cultura japonesa. Seu tamanho é tão grande que suas pegadas formam inúmeros lagos e lagoas. Em uma lenda, Deidaraboshi queria saber qual era o mais pesado, o Monte Fuji ou o Monte Tsubaka. Então ele levantou ambos, os montes, e os pesou. No entanto, depois de colocar o Monte Fuji no lugar, Deidaraboshi deixou cair o Monte Tsubaka, dividindo seu pico. O documento histórico Itachi no Kuni Fudoki, que relata os costumes imperiais da província de Itachi durante o século VIII, descreve este yokai gigante, vivendo em uma colina a oeste de uma estação de correios em Hiratsugoshi, e que a criatura alimentava-se de moluscos gigantes da praia e empilhava suas conchas no topo da colina. Como derrotar? Isso é muito importante a gente analisar com muito cuidado. A gente começa vendo que o Lord Hedman é um oponente digno de um deus, e justamente, como sabemos, ele tem cerca de milênios e milênios de idade, ou seja, ele teria muita experiência em qualquer tipo de batalha que fosse. Como vimos, esses yokais têm o costume justamente de sumir com crianças, como já foi descrito até mesmo pelos gigantes, ou seja, as duas culturas nos provam que ele justamente deve sim ter ido atrás da criança, e justamente seu pai teria que ir atrás disso. Estaremos analisando. Ele é considerado um mestre das armas, ele é um grande lutador com muita aptidão física, e até tem 4 braços que lhe dão grande vantagem. Porém, temos que contar seus serviçais, ou seja, lembramos que ele tem um grande exército pronto para ser comandado por ele ao seu menor toque. Também vale lembrar que lutar fisicamente contra ele seria uma derrota iminente devido à sua grande força, ou seja, a melhor forma de trabalharmos o como derrotar de hoje seria usar o seu tamanho contra ele mesmo. A primeira coisa que faríamos seria nos escondermos e assim achar a filha de Guan. Guan, nessa hora, estaria muito querendo encontrar esse monstro e principalmente achar a sua filha, que ele não vê há 6 anos. A primeira coisa que faríamos seria ataques à distância. Essa seria a solução perfeita. Como vimos, o nosso herói tem o poder de jogar pedras gigantescas, até mesmo a longas distâncias, que são até mesmo consideradas impossíveis. Atacá-lo à distância sem que ele percebesse, ou seja, isso seria a melhor forma. Como vimos, se chegássemos muito perto e ele nos visse, com certeza ele nos mataria com apenas um simples golpe, ou seja, usaríamos uma técnica descrita até mesmo na Bíblia, ou seja, usaremos a mesma técnica, uma pedra na testa, como relata o trecho bíblico. E isso então seria certeiro. E se não bastasse todo o amparo bíblico, a gente pode lembrar que o nosso herói tem grandes poderes. Nós vimos até mesmo quando ele joga pedras a longa distância e consegue até quebrar alguns vidros que estão a uma distância muito longa. Ou seja, o poder dele atirando coisas é realmente inumano. E assim, com uma pedrada na testa e mantendo a distância dele, é claro, derrotaríamos o Lord Hedman. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.